Olá, estamos aqui no Pod Brasil, o podcast da Brasil Salomão. Um espaço para a gente conversar sobre direito de forma descomplicada, contar um pouco da história e do legado do nosso escritório, que nesse ano de 2024 completa 55 anos de fundação, e também para compartilhar com quem nos acompanha experiências do mundo corporativo. Vai ser um espaço ao longo do tempo, vocês vão perceber que a gente vai receber aqui clientes, amigos, expoentes e histórias de sucesso nos mercados e nas funções que atuam na sociedade. Hoje, com muito prazer, recebo aqui Luigi Rossi, empresário do setor de entretenimento, amigo, né? Uma jornada que acho que a gente tem juntos aí, apagando alguns incêndios e planejando algumas coisas, né? Há quase 2 décadas, ou até mais que isso, né? O tempo está passando tão depressa que eu não sei se já passamos de 2 décadas. Já passamos. Então, eu me lembro que eu estava ontem tentando fazer uma retrospectiva dos nossos caminhos entrelaçados, assim, e eu fiquei me lembrando, que você me corrija se eu estiver errado, que acho que a primeira vez em que eu tive algum contato com vocês foi na extinta FEAPAN. Não tinha um espaço lá? Sim. Bananas Country. Exatamente. Eu nunca fui muito um cara do mundo country, né? Mas naquela época a cidade inteira ia para lá, você tinha que ir junto também, né? Sim. Então acho que foi o primeiro. Acho que ali é a semente, Luigi? Não, nós começamos muito próximo, né? Nós começamos em 93 e inauguramos o Bananas Country em 96. A FEAPAN bombando, uma história muito bacana. Mas nós começamos o Bananas Eventos em fevereiro de 93. Começamos a empresa no final de 92, né? Mas o primeiro evento foi Bananas Reggae em fevereiro de 1993, né? Então já se foram mais de 30 anos. Mas a minha primeira passagem, eu tenho um relacionamento pessoal com o Marcelo, né? E a minha primeira visita ao Brasil Salomão foi pensando em planejamento. Olha só. Tributário. Que maravilha. É interessante. E não fizemos, lógico. Está em tempo, até porque a reforma tributária vem aí com força, você vai precisar se planejar. Foi muito interessante essa passagem. Estava lembrando agora, a hora que você começou a falar, eu falei, quando foi a primeira vez? Nós viemos aqui e pedimos para falar com o Dr. Brasil, né? E ele pegou, nos atendeu com o maior carinho e tal, né? Que sempre teve muito carinho comigo. E ele olhou e falou, pô, que bacana, né? Tão jovens, né? Empresa nova e pensando em planejamento tributário, né? Isso é muito raro, né? Tão raro que nós não fizemos muito bem. Mas pensamos. Mas essa foi a nossa primeira visita ao escritório. Não foi para falar de um problema, e sim para planejar e tal, mas aí as coisas aconteceram. Lógico que um pouquinho a gente aprendeu daquele bate-papo, mas a gente peca muito no planejamento, né? Eu acho que uma coisa que a gente olha para trás aí e vê, não tenha dúvida que até pela proximidade com a casa aqui, sim, temos um planejamento tributário, nós temos uma visão da importância disso, das formalidades, etc., mas uma coisa que quem está começando, assim, deixa um pouquinho de lado. E quanto antes começa, com certeza fica mais fácil. O empresário brasileiro, quando ele começa, ele é tudo na empresa, né? De faxineiro a CFO, CEO, gerente de RH, né? Então, mas assim, terminando ali aquela odisseia FEAPAN, né, que fecha um ciclo na cidade de Ribeirão Preto. Eu acho que eu divido os eventos em Ribeirão em 2 etapas ali, né? Quando tinha a FEAPAN, que acho que era o ápice de evento da cidade, e uma outra etapa em que outros enormes eventos aconteceram na cidade. E você, o Marcelo Rossi, que eu vou convidar para vir aqui também em breve, são protagonistas, eu diria hoje, do maior festival de rock do interior do Brasil, o maior festival de rock estritamente nacional, né? E que traz gente do Brasil inteiro para cá, para Ribeirão Preto, né? Ao lado do João Rock, a cidade também viveu um boom do Carnabeirão. Tim também vai ser meu convidado aqui, grandes jornadas. Meu rei. E
Mais recentemente, acho que o caçula de todos eles, que também tem o seu envolvimento, é o Ribeirão Rodeio Music, que também vou trazer a turma aqui para a gente conversar sobre ele. A gente teve a honra aqui, e eu pessoalmente me entrelacei com a história de todos esses eventos. Né? Os desafios, os problemas que aconteceram, os embates com autoridades, né, que estavam ali fazendo o seu trabalho institucional, mas a gente sempre esteve envolvido com isso e dá uma alegria muito grande ter participado e ter visto o tamanho que se tornou. E Ribeirão ganhou o AgriShow, né? Ribeirão é uma cidade hoje com uma vocação para eventos. Né? E até outro dia eu ouvi do Edson Bolinha, da Experience, eu falei, cara, por que Ribeirão? Né? Por que você quer? Porque Ribeirão, cara, tá a 300 quilômetros de São Paulo. Não é igual cidades mais próximas que o cara pega o carro e em 1 hora ele está ali para ver um show. Então, Ribeirão tem essa vocação alegre, tá sempre quente, não faz frio, não tem mar, na visão dele, não tem mar que atrapalhe tanto ali. Então, assim, Ribeirão tem esse charme para evento. Como é que foi essa odisseia do Bananas ao João Rock? E aí depois queria que você falasse um pouquinho também, porque você começou com uma empresa para fazer eventos, né? E vocês têm hoje uma agência de ativação, de publicidade, que cuida de vocês e que cuida de outros. Isso faz parte dessa odisseia, né? Até o AgriShow fez parte dessa odisseia. O AgriShow de 94 e 95 foi nós que tiramos do papel. Já estava indo para o caldo. Na verdade, é uma visita ao mundo corporativo. É um mundo totalmente diferente da área de entretenimento, uma visão política envolvida, é um viés aí que foi uma passagem, mas foi uma passagem que nos traz muito orgulho, mas vamos deixar isso, a gente hoje é só frequentador. Sim. Mas essa visão de começar um negócio, que você falou há pouco tempo, né? Quando você começa na área de eventos, é tudo isso, né? E a história de Ribeirão, ela tem a ver com algum desses personagens que você falou. Ribeirão se tornou esse grande polo do entretenimento muito fruto dessas pessoas que fizeram esses eventos no início dos anos 90. O nível de profissionalismo, o nível de investimento era totalmente atípico comparado a outras capitais do Brasil. Você tirando o Rio, São Paulo, o nível de produção de uma festa do Bananas ou uma festa do Tim de 95, 98, era comparado ao lançamento do prêmio MTV em São Paulo. A gente ia lá participar desses grandes eventos nacionais e a hora que você chegava numa festa do Tim ou uma festa do Bananas, os mesmos efeitos que estavam lá, os mesmos fornecedores que estavam lá, estavam numa festa universitária aqui. Então havia uma competição saudável de tentar fazer, mas nós tínhamos festas no Gamboa, por exemplo, que eram espetáculos à parte. Né? O público os 40 a mais vão lembrar isso, mas hoje um adolescente pensar isso, ele só vê isso em filme. Sim. Você tinha festas nossas, eu me lembro uma do Rapa, por exemplo, que saiu o Mário Barbosa, saudoso Mário Barbosa, de helicóptero com um farolete em cima da represa, uma lancha trazendo o Rapa, a galera na beira de uma praia, numa represa aqui, com túnel de laser em tudo quanto é lado, painéis de LED. Isso era um negócio para uma festa universitária. Então, você tinha um nível de kits de ingressos. Então, o público de fora começou a ter como Ribeirão uma referência no turismo de entretenimento. Então, as festas atraíam, tinham problema de voos aqui particulares nas festas do Tim, tinham tudo... Congestionamento de aeroporto. Exato, se você lembrar disso, nós estamos falando de coisa 20 e poucos anos atrás. Eu estava no Leite Lopes aqui, um monte de jatinho, onde você vai? Festa do Tim. Então, o nível desses eventos foi trazendo essa referência para Ribeirão e começando a atrair novos. Quantos jovens a gente viu escolhendo isso como profissão? Sim. Que isso é uma característica que mudou muito a vida do Bananas. Nós estávamos lá na ERP, na época que começamos, e na primeira festa já tinha uma assinatura.
nós já sabíamos que a gente queria fazer aquilo profissionalmente. Sim. Então foi o primeiro, não foi a festa do Luigi, ou do Rossi, ou do Fabiano, foi o Bananas Eventos fazendo a festa. Então, com isso, a gente já tinha um planejamento. Nós tínhamos um calendário de 6 festas no ano, logo na sequência. Foi onde a gente começou a trazer os patrocinadores nacionais para Ribeirão, que sempre foi um polo de muito interesse. Lançamento de produtos, mercado piloto. Ribeirão sempre teve essa visibilidade, né? Então, esse calor da cidade só nos ajudou a prosperar e surgir esse grande mercado, né? É uma coisa, uma jornada interessante, né? E às vezes a gente fica pensando assim, né? Você acabou de dizer aqui, né? Não foi uma coisa que começou de brincadeira, né? Vocês olharam para isso de alguma forma e falaram, vamos fazer. Eu lembrei aqui agora do Fabinho Side com Only in Black e Only White, que eram Sim, duas que vieram festas na sequência. esperadas, né? E Sim, de uma sim. certa forma, você acha que o ticket da cidade, a exigência, o foco, o target de evento puxou essa coisa de fazer coisas bonitas e interessantes, porque tinha um mercado que suportava aquilo também? Porque se você não tiver uma economia, uma população fortalecida economicamente, você não consegue também fazer a conta fechar em lugar nenhum. Né? Não tem, Você acha que isso foi... não, isso é. Né? Ribeirão é uma cidade pujante. Nós temos um nível de universidades particulares aqui, além das universidades públicas, né? Que aí a gente pensa, universidade pública, nós não vamos entrar aqui para falar sobre política Metade de mercado. composta por gente que não veio do público. Metade não acredito. Acredito que seja muito mais do que isso. É o principal ativo. PIB do Brasil, estão nas públicas. E as privadas, aí é uma necessidade real de ter uma capacidade de pagamento. Então, nós temos aqui, sim, uma característica universitária muito pujante, a cidade e o que a gente até colocava nos nossos projetos comerciais, para um entroncamento rodoviário que sempre foi um benefício. Tanto é que Ribeirão se tornou uma capital de serviços e não industrial. Por quê? Porque ela atendia essa nossa micro-região. Então, sempre foi o francano vir aqui numa festa e voltar para casa. Hoje, isso ainda agora é uma avenida. Quantas pessoas saem de Franca, Araraquara, São Carlos, para vir jantar aqui em Ribeirão e voltar para casa? Em 1 hora, ele está na porta do restaurante e voltando para casa. Então, Ribeirão sempre teve isso. Agora, essa gente falando das festas do Fabinho, lembra, isso impactou diretamente, mas nós vamos falar sobre essa economia dos eventos. Você imagina o tanto que impactava as lojas, as festas Only Black ou Only White. De ser um dia como é o Dia dos Namorados, de mudar a realidade de um comércio. A vitrine ia para o branco ou para o preto. Ia mesmo, Exatamente. ia mesmo. Não você não, eu me lembro, é lógico, era um concorrente, entre aspas, mas e a gente tinha que olhar o mercado, mas era nítido isso. As principais marcas nacionais, nas vitrines dos Ribeirão Shopping da época, mudava para branco e mudava para preto. Então, hoje a gente fala, e a gente tenta colocar isso para o mercado, para o lado político, a importância as pessoas não têm. Você estava falando sobre os nossos problemas com as autoridades, principalmente do lado da promotoria, um tempo atrás. Nós tivemos um problema muito sério das pessoas julgarem. Existe um grande julgamento da área. Sem conhecer, né? Sem conhecer. Acho que por trás está. Você já nos defendeu, se a gente falar aqui dessas histórias mágicas, né? Que a gente está fazendo as coisas erradas, que a gente está ali para. Não enxerga que eu sou pai de família, nós temos uma empresa com um fluxo normal, você tem que ter planejamento, você tem que vender o seu trabalho. E que é uma empresa séria, que quer ter sucesso e fazer da melhor maneira possível.
E a gente agradece um pouco todo esse percalço que nós vivemos juntos Fez ali. evoluir também, né? Não tenha dúvida. Poderia ser através do diálogo, que Sim, hoje a gente encontra sim, no sim. Ministério Público isso, e a gente tem que enaltecer isso. Não diminuiu a pressão pelo correto. Na Não, verdade, aumentou, porque hoje sim. nós temos uma fiscalização em comum acordo, acompanhando o dia a dia de uma montagem. Então, a Sim, pessoa lá olhando, está errado, está certo, sim, está errado, vamos fazer melhor dessa maneira, coisa que antes era através da dor. sim. Então, o nível de produção também elevou, o nível de profissionalismo. Então, isso é uma coisa que nos ajudou, olhando para trás, nos ajudou. Você falou de autoridades públicas, eu queria debater um pouquinho os espaços públicos e privados que a gente tem na cidade para realizar grandes eventos. A gente tem uma estrutura muito bem organizada ali para a AgriShow, que tem tudo a ver com a realidade dela, uma fazenda, etc. E ali acontece uma montagem enorme. Nós temos o Parque Permanente de Exposições, que ele é, eu não sei o ano de fundação dele, mas a Fiapan toda acho que foi ali dentro Sim, até sim, terminar, né? sim, sim. Aí nós temos hoje alguns espaços privados de casas de espetáculos, a próprio Uhum. estádio do Botafogo, que virou uma arena multiuso ali, muito bem organizada, que até colocou Ribeirão, né, num circuito de shows internacionais que a gente ainda, lógico, a gente vive ali grandes estrelas, né, ainda não são as protagonistas de hoje, mas de uma geração. Nós não estamos trazendo a Katy Perry aqui, mas estamos trazendo o Guns N' Roses, estamos trazendo uma série de Sim, sim. bandas e artistas consagrados que fazem sucesso até hoje. Então, isso jogou Ribeirão num cenário de shows internacionais que raramente passavam por aqui. Mas em termos de. Eu sinto. Temos a vocação, temos o mercado, temos ótimas empresas que organizam, mas o poder público ali acompanha ali. A gente sente que a gente poderia ter um espaço ali de centro de eventos um pouco mais organizado, com menos. Sem crítica, eu sei que a prefeitura tem inúmeras dificuldades. Exato. Aliás, a prefeitura dá um apoio muito grande para os eventos acontecerem em termos de prestação de serviço, de acompanhamento. Não cria problema, é parceira. Mas qual que é o futuro daquele espaço ali de Ribeirão Preto? Ele vai ser substituído daqui a pouco por algum espaço privado que vai ocupar esse espaço? Ou existe algum projeto de modernizar aquilo ali, uma parceria público-privada? Você Esse conhece é o alguma caminho. coisa desse Não, tipo? na verdade, vamos tentar. Primeiro, a prefeitura, existe até alguns jargões no lado empresarial. O poder público, dele não atrapalhar, ele já está ajudando muito. Muito. Então, a gente defende isso. Sim. Nós não vamos terceirizar para a prefeitura a responsabilidade de nos oferecer grandes vantagens, porque ela não pode fazer isso para todos os segmentos. Sim. Não é para o nosso que ela tem que fazê-lo. Mas a área de entretenimento, ela é um dos pilares também para uma boa vida saudável do cidadão. Se ele só trabalhar, se ele não tiver lazer, se ele não tiver coisa, vai ter mais doenças mentais por aí. Isso nós estamos falando de todas as classes sociais. Então, sim, existe no poder público uma responsabilidade de cuidar disso. Então, ele precisa fazer, ele precisa assumir riscos, ele precisa assumir grandes investimentos. Já foi um tempo que hoje os modelos de parcerias público-privada são os projetos mais vencedores. Então, o que a gente vê para o parque permanente, que pode se falar disso, a gente começou esse bate-papo com a administração atual, acho que é um caminho para isso, porque é importante ter, não é fácil a iniciativa privada fazer grandes espaços para festivais. Se olhar ao redor do mundo, esses espaços de grandes festivais, eles têm ou parcerias público-privadas, por quê? Porque ele não pode ser tão longe da cidade, e o principal essas áreas já existem. Então, num outro momento, elas já foram criadas. Então, não tem por que descontinuar. Vamos falando de Ribeirão. Não tem por que se desfazer do parque permanente. Claro. E parar.
não, vamos buscar a iniciativa privada para ela ficar zelando disso, né? Que é um patrimônio público. E caber ao Estado a fiscalização sobre essa zeladoria. Então, eu acho que o caminho para Ribeirão é esse, seja com um grupo nosso, acho que não é o nosso core, não é o que a gente quer, mas a gente também não pode se afastar dessa oportunidade e abrir mão disso, sendo que é o correto. Aí vai vir alguém que vai fazê-lo. E então, é a casa dos eventos. Exato. Então, não pode dificultar o acesso a ela. Nós queremos participar desse processo e enxergamos que ele é um processo natural, não para Ribeirão, mas nos principais partes do mundo. Aí. Então, é assim que a gente vê. Agora, Ribeirão ainda tem espaço para ter outros projetos de entretenimento, como tem hoje o Ribeirão Shopping, que sejam um pouco maiores. Isso eu tenho certeza que o mercado está crescendo muito, os grandes players mundiais estão crescendo muito investimentos no Brasil. É inevitável que uma hora isso aconteça, mas voltado para eventos fechados, corporativos, existe um espaço. Acho que vem pelo crescimento de Ribeirão ainda, talvez hoje fazer um grande investimento. Isso nós estamos falando aí na casa de centenas de milhões de reais. Talvez Ribeirão ainda esteja aquém do número de pessoas ou até a região que demande, mas é inevitável que nos próximos anos a gente receba investimentos desses grandes grupos aí. Acho que Ribeirão vai ser uma das primeiras cidades fora do eixo de São Paulo a receber por essa vocação, por esse entroncamento, pela proximidade aí do sul de Minas e entrando ali para Goiás, Mato Grosso, que é mais fácil do que ir a São Paulo, ir ao Rio de Janeiro. Então, passa por aqui, né? Isso aí o Pinguim viveu muito. O goiano passando para ir para São Paulo parou muito ali. Fizeram até música lá. Exato. Mas vamos lá. Para cada pé de café, amarra um boi e ainda sobra um tanto para invernar. E essas músicas todas, elas mostram uma rivalidade, né, com o Ribeirão. Vamos lá bater nesses caras, porque eles não são do tamanho que eles estão achando que vocês têm café aí? Exato, você tem café, eu tenho um boi para cada pé de café. Essa música é boa. Coisas do Brasil. Poderosa. Mas vamos falar de rock and roll? Poderosa. Vamos falar de João Rock. Essa é a nossa playlist, né, mano? Exatamente. E o João Rock está cada dia mais a nossa playlist, né? Misturando um pouco de ritmos, né? Então isso é muito bacana. Acho que isso tem a ver também com... O rock está passando por um momento... Aliás, eu vi outro dia uns dados que me deixaram muito animados. Uma ferramenta de inteligência artificial, não sei se você viu isso, mediu lá os streamings. Sim. E percebeu um aumento das guitarras nas músicas, uma diminuição do rap, do hip hop, nada contra, é só um dado estatístico. Eu gosto muito. Nós somos... Hoje em dia, uma das partes que mais me agrada no João Rock é quando o Emicida está no palco. Ali, né? É um pilar. Mas uma revisão disso. Aí eu vi alguns movimentos internacionais que eu gosto de acompanhar muito. A Gibson acabou de abrir uma loja em Londres, juntou lá guitarrista do Queen, Jim Page, a galera toda para inaugurar. Então, assim, o setor está investindo, porque o setor de guitarras também passou por crises bem sem grandes. Dúvida. Né? A Gibson, cai o mercado, não tem guitarra. Você vê, os meus filhos brincaram de Guitar Hero, né? Uhum. Hoje a molecada tá dando tiro na televisão. Exato. Né? Você não tem aquele... todo mundo queria tocar guitarra na nossa geração, né? E isso deu uma diminuída. Mas voltando ao João Rock, né? Essa miscigenação é natural, você percebe isso nos festivais mundo afora, né? O pop é muito forte, né? Sem dúvida. De uma maneira geral. É muito bom, né? Com muita qualidade. Né? Se eles botarem as guitarras lá, vai ficar melhor ainda. Sem dúvida. Mas esse olhar do rock and roll. Primeiro, o desafio de estar numa cidade com uma vocação não rock and roll, mas que tem pelo João Rock um apreço e um carinho. Parece que eu quando vou lá no João Rock, encontro a turma nos camarotes e tal, é mais ou menos a mesma turma que eu encontro no Ribeirão Rodeio Music, que eu encontrava no Carnaveirão, mas que é o dia do rock. Hoje é o dia do rock, eu vou lá. Aí bota roupa preta, tem aquela coisa toda, né? Bacana. Tem um traje. Exatamente. Mas o que vocês projetam para o futuro do João Rock? Né?
olhando para a trajetória, olhando para o futuro, né? O que mudou no consumidor da nossa geração para o consumidor da geração de hoje, né? E até daqui vai vir aí, né? Já que tem que Sem dúvida, planejar, né? sem Como é dúvida. que tá isso, Bom, esse ecossistema João Rock? o que a gente viveu, e aí a gente estava falando no paralelo ali sobre a resiliência, sobre acreditar no projeto. O João Rock ele foi criado num momento onde o rock estava vivendo um bom momento, no início dos anos 90, com Legião Urbana, Paralamas, As bandas novas Titãs, ali, CPM CPM chegando, chegando, Pitty logo na sequência, Charlie e, Brown. e Charlie Brown, Marcelo D2, Planet Hemp, muita coisa que a gente hoje ainda está vivendo aqui no João Rock, mas é em ebulição. Isso Barão Vermelho, Cássia Eller. Então, você estava vivendo um momento onde nós colocamos a banda na rua, né? Isso depois de um tempo foi perdendo força e aonde o João Rock teve que mostrar essa resiliência, né? Acreditar que aquilo era um projeto que, sim, o rock ele é eterno. Se você olhar dentro das principais propagandas internacionais, você vai ver uma marca internacional fazendo uma campanha global disso, você vai ver a trilha sonora é um rock. É universal, né? Exatamente. Ela sai Então, dos regionalismos. ela transcende Né? isso. Então, você vai ter sempre grandes bandas de rock que são os principais movimentos disso. Vem o pop. Vem o pop. Mas nós vamos ter um Coldplay, nós vamos ter um U2, nós vamos ter o AC/DC ainda chegando e parando países. Os caras estão com uma certa idade, promete fazer uma última turnê aí. A última turnê dessa década. Aí depois eles dão uma descansada, voltam e falam, vamos fazer mais Os caras vão ter uma. um holograma quando eles forem embora, vai estar tocando, né? Então, isso daí mostra que esse período foi muito importante a gente acreditar, principalmente na brasilidade do João Rock, né? Porque além de cuidar do rock nacional, era só o nacional, né? Muito convidativo para a gente internacionalizar naquela época e insistimos e a coisa foi ganhando representatividade. E como isso? Tornando o projeto nacional. Hoje o João Rock recebe pessoas de todos os estados do Brasil. Então, você pensar que vem nego de Roraima, do Amapá, do Acre, de Manaus, do Rio Grande do Sul ou de Porto Alegre, para vir para um festival de um dia em Ribeirão Preto, a gente vê os hotéis tendo capacidade de 100% de ocupação em Ribeirão, Sertãozinho, Franca, mostra que a gente estava no caminho. Mas esse momento também foi a gente incluir, foi onde a gente trouxe a música brasileira. Sim. E não a criação do palco Brasil. Sensacional. Foi a inclusão, o que a gente chama, o que o João Rock é? O João Rock é rock. O nome era para mostrar atitude. Sim. E não para... O primeiro João Rock teve Cidade Negra. Sim. Então, as pessoas são... As redes sociais também ajudam muito isso, a vir a crítica sem profundidade, né? Tipo, ninguém falou que nós vamos fazer um festival de rock and roll. Sim. Senão, no primeiro, não tinha um reggae. Então, estava no DNA, você começa mostrando uma foto. Sim. Com isso, já se mostra que você não está traindo nada. Você está continuando uma história. Nós sempre tivemos um reggae, aí veio o hip hop, o rap, e depois entrou um pouco mais da música popular brasileira, né? Então, hoje a gente teve Gil, Caetano, dentro de um festival nosso. Isso, para nós, para quem é muito jovem, vai pesquisar, vai começar a ouvir isso. Então, você ter Mutantes, Tom Zé,
É incrível, cara. É Sensacional. incrível, é incrível. Você trazer os caras do Mutantes. Mutantes tem uma passagem incrível. A primeira vez que o Mutantes veio foi em 2007. Fazia 50 anos, ou 40 anos que eles tinham parado. E eles tinham parado, o último show deles foi em Ribeirão Preto. E tem uma cantora ribeirão-pretana junto, né? A É? Isméria é de É Ribeirão de Preto. Ribeirão Preto? Não sabia. Era a Mas cantora da banda Metrópolis. o né? último show deles. Grande cultura. O último show deles tinha sido em Ribeirão. Aí, naquela volta deles, com a Zélia Duncan como Sim. vocal, né? Eles fizeram. Nós trouxemos eles para fazer o João Rock. E o Caetano ia fazer um show no Pedro II no outro dia. Ele estava no Pinguim com o Raimar, que era quem estava produzindo. Raimar liga e falou: o Caetano queria ir. O Caetano não sabia que tinha Mutantes. E o Raimar nem falou nada também. Eu falei: ó, agora. Pegamos, mandamos buscar eles lá. Ele entrou no camarim do Mutantes sem os caras saber. Nossa. Fazia década que eles não se viam. Então, se olhar isso, aí depois ele até Histórias. subiu e cantou uma música com eles, com a Zélia. Então, esse passeio do João Rock com a música brasileira é o que está também ampliando isso, né? Mas, mesmo assim, é importante espaço para a gente falar disso. As pessoas precisam se abrir para isso. Até o slogan do João Rock esse ano, uma coisa que não sei nem se vai ser só para esse ano, se nós não vamos carregar, mas é uma bandeira nova. Sobre o clássico e o novo. É importante a nova geração se permitir. Tudo pode, né, Brasil? Claro. Conhecer. Então, não tem. E é mágico. Tipo, você tem 4 palcos no João Rock. Se você não gosta de um, vai assistir o outro. Pega uma canga, senta Deita lá ali. e espera uma banda. Então, isso os grandes festivais estão fazendo também, né? Esse encontro de tribos. Diversidade musical. Exato. Então, isso está sendo muito bacana. O festival, o ano passado, trouxe o palco Aquarela para abrir o espaço para a mulher de uma maneira contundente. E o festival sempre ele dialogou com essa cobrança, né? Falando, o momento certo vai chegar. O festival ganhou tração para ter um palco como esse. Porque o que acontece? Ali nós passamos a ter uma curadoria anual que vai ter 5 atrações que vão fazer isso. Então, nós vamos estar sempre buscando isso. Não quer dizer que no palco João Rock não vai ter mulher, ou no palco Brasil não vai ter mulher, mas só que isso faz com que amplifique, até para 2024, até no palco Fortalecendo a Cena, quem abre a Ebony, que é uma rapper que está voando, incrível o talento dela. Então, tem mulher em todos os palcos, claro. Mas isso não é uma coisa forçada ou obrigatória. Natural. E sim, tem que ser natural. Natural. Tem que ser a representatividade. Se você olhar friamente, a música talvez tenha sido o segmento humano que com mais naturalidade recebeu as mulheres. Eu não estou dizendo que não tem problema, que não é disso que eu estou falando. Mas a Chiquinha Gonzaga, nos anos 20, tornou-se protagonista da música popular brasileira. Então, assim, a música recebe isso de uma forma, né? Ícones femininas ao longo de todos os tempos da música. Todos, principalmente no Brasil. Grandes ícones. Grandes ícones. Nós sempre estamos vivendo etapas com grandes ícones, né? E a Rita não nos deixa muito longe do rock, o que foi Rita Lee. Para nós, é quase que a principal referência do rock nacional, não só feminino ou masculino. São poucos os poetas e os músicos tão relevantes como a Rita foi no rock nacional, independente do gênero, né? Então, hoje você estava falando, e me lembra a Rita,
me lembra poesia, me lembra a qualidade musical traduzir, não, transferir, né, pensamentos extremamente Difíceis de falar com tanta difíceis de falar. sutileza. E hoje nós estamos convivendo com o Emicida, que tem feito isso de uma Mano maneira... Brown. Mano Brown, porra. Outro dia eu ouvi um depoimento da Fernanda Montenegro, ela dizendo que ela escuta o Mano Brown falando, ela percebe o tanto que ela está perdida. Que ele coloca as coisas com tanta clareza e com tanta determinação que causa nela um misto de alegria e de susto. É assim mesmo. Mas a capacidade do Mano Brown de síntese da sociedade é fantástica. Crioulo. Nós estamos com a poesia num momento incrível. Então a gente tem que desfrutar disso. E o João Rock é palco para esses personagens, né? O Emicida, o Criolo, o Mano Brown, independente se ele é do rótulo do rock, ele é da música boa brasileira, né? Então eu acho que isso é o papel do festival e é o papel do festival para os próximos anos. Essa imersão na música brasileira, de juntar um pouquinho esses ritmos, trazer esse movimento feminino para dentro, porque a partir do momento que você tem um palco, você vai ter que dar voz para o novo. Você não vai estar conseguindo pôr 5 clássicos no palco, se você for buscar mulheres e que tiver que ter uma variação de um ano para o outro. Então, é onde começa a surgir espaço para novas personagens. Aí, esse ano vamos ter lá Tássia Reis no palco Aquarela. É um expoente que está nascendo aí. Tem espaço para mostrar o trabalho. Então, é ali que ela começa a participar dos grandes festivais. Assim, e fora o espaço que vocês abrem para as bandas que estão começando e que tem sempre um processo de escolha, vai ter esse ano também. Vai. O Festival de Bandas. Sempre lançando, sempre uma banda que abre o festival. Sim, e talvez isso hoje, existem alguns projetos para ampliar isso. Porque nós fazemos esse concurso desde que o João Rock tinha só o palco João Rock. Sim. Hoje nós temos o palco Brasil, temos o palco Aquarela. Por que não criar novos, não sair do mesmo projeto? Luiz, eu já recebi uns 10 sinais da equipe aqui, que o nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer uma reflexão final com você. Assim. A gente está vivendo uma era de muita tecnologia, inteligência artificial, inclusive aqui no escritório, a gente está pesquisando muito sobre isso, porque existem inúmeras ferramentas que não estão aí para trocar ninguém, mas para melhorar e facilitar o trabalho. Né? E é impressionante a quantidade de coisas que surgem. E ela vai atingir todos os setores. Já estão fazendo até música com inteligência artificial. Sim. Então, assim, qual vai ser o impacto dessas novas tecnologias, especialmente de inteligência artificial, no mundo do entretenimento? Nós vamos ter um evento online que vai acontecer paralelamente ao Rock in Rio, ao João Rock, ao Ribeirão Rodeio Music, a Barretos, que vai permitir que um cara que seja de uma geração que não sai de casa, isso já acontece, possa colocar um óculos de realidade virtual e participar com tecnologia legal para ter uma experiência bacana do ponto de vista digital? Ou será que a nossa geração não vai ver isso ainda? Ou isso é só desenho dos Jetsons? Não, eu acho que o Jetson acertou mais do que errou. Né? O que eu vejo isso, que são coisas paralelas mesmo. Quando a gente estava vivendo a pandemia, nosso segmento foi... atropelado. Não, você tem falando de controle tributário, né? Você tem um negócio que você manda a contabilidade. É impressionante isso. Você manda lá uma relação do faturamento anual para o banco, ou para controle de fisco e etc. Passamos por isso de 21 para 22, de mandar 0 nos 12 meses.
Simplesmente, é incrível, é um documento que eu guardei. Sim. Me chegou para eu assinar e eu guardei. Eu falei, não, peraí, esse aqui eu vou guardar. Pô no quadro. 0 janeiro, 0 Talvez fevereiro, seja a maior prova de resiliência da história. 0, todos os zeros. Então, é uma coisa interessante. Mas nós vimos o mundo se repensar na área de entretenimento. E a gente achou, acharam que não, mais a população. Acharam que a live ia substituir o show ao vivo de questionar, de ações da Live Nation nos Estados Unidos, derrubar, virar pó. Hoje voltou com toda a força do mundo. Então, nós nunca vamos perder. A prova depois da pandemia é que nós nunca vamos perder o calor presencial. Porque isso faz parte do ser humano, do lado animal, conviver em grupo. É lógico que nós temos pessoas atípicas, que você falou, um que não quer e tal. Então, para isso, o mundo virtual vem a contribuir. Então, tem a TV transmitindo ao vivo os eventos. Eu vejo que a interatividade entre o ao vivo e o de casa pode ser o primeiro grande comunicador. Então, eu acredito que o cara pode estar vivendo dentro do palco o que está acontecendo. Eu acho que ele pode estar no camarim interagindo com um artista que ele gosta, ou ele pode estar vivendo o evento ao vivo de longe, porque as ferramentas vão tornar isso viável. Porque já é. Se eu quiser fazer lá uma câmera no baterista e disponibilizar isso na coisa, o cara vive num óculos virtual como se ele estivesse na bateria. Então, eu acho que esse mix vai ter. É o show de cima do palco. Ele veio de cima do palco. Ele veio de cima do palco. E aí o que acontece? Pelo lounge de camarins, e é a oportunidade de faturamento. Sim. Imagina, você tem uma receita limitada no ticket ou naquilo, você amplia a conexão de uma marca com o cliente. Então, eu acho que o lado virtual disso é muito grande. Mas há um problema também atrás disso, que vai acabar vindo aqui no Brasil Salomão, que é o lado negativo disso. A área de entretenimento é muito vulnerável, a venda de ticket, a venda de... A inteligência vai começar a também querer levar vantagem em cima disso. Então, nós temos um lado positivo de várias frentes, mas tem um lado... porque o ser humano é um projetinho que tem muita falha, tem muita gente ruim, está sempre buscando oportunidades. E o problema é que é o ser humano que cria a inteligência artificial. Exatamente. Legal. Mas estamos num caminho que eu acho que vem mais a somar do que a prejudicar. Cara, muitíssimo obrigado. Prazer, papo bom demais. Fiquei até com ideias aqui que depois a gente vai dividir para ter um espaço de falar sobre coisas assim na cidade de Ribeirão, no interior do Brasil e no mundo, né? Porque isso aqui tira os nossos limites fronteiriços. Né? Não, mas eu agradeço o espaço, Evandro. Eu acho que é o seguinte, vocês como empresa, a contribuição que isso dá para a comunidade, que é uma coisa que tem que ser colocada na mesa, né? Sempre com essa vanguarda de estar tentando se colocar à frente, tantos projetos sociais que a gente viveu junto aqui e tudo mais. É importante, o Dr. Brasil e vocês, a equipe, os sócios aqui, sempre estiveram buscando ferramentas de interagir, não só tirar da sociedade, né? Então, eu acho que isso, eu desejo muita sorte aqui no novo projeto, conte conosco, e também deixar muito claro a importância de vocês para a gente chegar até aqui. Muito obrigado. Prazer enorme. Muito bom. Como eu te digo sempre que eu te encontro na despedida lá do João Rock, e às vezes quando eu não te encontro, te mando uma mensagem no dia seguinte, vida longa ao João Rock. Tamo junto. Obrigado. Tamo junto. Para você que nos acompanhou, esse foi mais um episódio do Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão. Se você quiser sugerir um tema, falar conosco, nos procure pelas nossas redes sociais ou manda um e-mail para a gente, podbrasil@brasilsalomão.com.br. Até o próximo!